Paz do Senhor, meus irmãos. E aí, como é que vocês estão? Hoje vamos falar um pouco sobre o verdadeiro evangelho. Vamos usar como versículo base Romanos 1,16, que vai falar: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Oremos. Senhor meu Deus, essa foi a palavra lida, Senhor. Palavra essa que sabemos que ela tem poder. Então, Senhor, que nesse momento ela possa fazer como te apraz e alcançar corações, Senhor, e que possamos aqui nesse estudo entender o qual é o verdadeiro evangelho que Cristo veio e nos deixou, pois tem sido perdido durante os anos, tem sido perdido durante os séculos. Muitos têm distorcido ele, mas o Senhor não vai permitir que isso aconteça por muito tempo. Então, desde já te agradecemos e te louvamos na tua santidade. Amém. Então, meus irmãos, hoje vamos falar aqui sobre o verdadeiro evangelho. Não terá slides hoje, porque deu um problema aqui e aí eu não estou conseguindo e não ia deixar de gravar vídeo por conta disso. Então, peço que anotem os versículos que eu passar para vocês. Peço que sejam exploradores e busquem dentro da palavra tudo o que eu disser, tudo o que eu trouxer. Tudo que eu trago é sempre embasado na palavra, então eu peço que pesquisem, sejam exploradores da mesma, pois ela só tem o poder de transformar se você a conhecer. Se você não a conhece, ela não vai fazer mudança na tua vida. Porém, conheça e permita que ela te transforme. Então vamos iniciar. Aqui eu quero trazer que o verdadeiro evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Ele revela o plano perfeito de Deus para redimir a humanidade. E muitas vezes o verdadeiro evangelho se perde em tradições humanas e distorções teológicas. Hoje vamos aqui entender como nós podemos resgatar a simplicidade e a pureza dessa mensagem que mudou a história. Hoje nós vamos mergulhar aqui nas escrituras para compreender o que é o evangelho genuíno e como ele transforma vidas. E através dos séculos, muitos têm tentado adicionar à simplicidade do evangelho regras e tradições. Nós temos visto muito isso. No entanto, Paulo nos adverte lá em Gálatas 1:8, quando ele fala: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho do que já vos pregamos, seja anátema, né? Seja amaldiçoado, não seja reconhecido. E essa advertência ela ecoa até hoje. Nós precisamos nos firmar no evangelho como ele foi revelado por Cristo e pelos apóstolos. A nossa missão como cristão é viver e pregar este evangelho sem distorções. Vejam, nós temos que o pregar e vivê-lo sem distorcer. Muitas vezes queremos o moldar a nossa vontade. Muitas vezes, principalmente quando vemos muitos teólogos, muitos estudiosos querendo distorcer isso em seu próprio favor, em favor de poucos. A salvação ela não está em obras humanas ou em rituais exteriores, mas na fé genuína em Jesus Cristo, como está lá em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É simples. O verdadeiro evangelho ele é centrado na pessoa de Jesus e na sua obra consumadora na cruz, né? O evangelho ele é simples. Ele é simples, mas porém numa profundidade extraordinária. O evangelho de Cristo ele não é complicado. É a boa nova de Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. A profundidade do Evangelho ela se revela quando compreendemos que ele é o plano eterno de Deus. Aí a profundidade. Mas em si, até você entender e compreender que ele é o plano eterno de Deus, ele é simples. Porém, a partir desse momento, você se aprofunda. O evangelho ele foi prometido desde Gênesis, quando Deus disse
a serpente que da semente da mulher viria aquele que esmagaria sua cabeça. Está lá em Gênesis 3,15. Essa simplicidade ela contrasta com a complexidade do sistema religioso humano. E Jesus disse lá em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então aqui a gente vê que a mensagem ela é simples, mas sua profundidade toca todos os aspectos de nossas vidas. Ele não apenas perdoa nossos pecados, mas também ele nos capacita a viver uma nova vida em santidade. Essa profundidade se revela quando entendemos que o Evangelho não é apenas um conjunto de doutrinas, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Então, conhecer esse Evangelho é conhecer Jesus, seu caráter, seus ensinos e sua obra. E como Paulo afirma lá em 1 Coríntios 2:2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O evangelho ele não pode ser separado de Jesus Cristo, pois ele é o centro da mensagem. E assim, estamos aqui falando do evangelho, porém toda a Bíblia ela aponta para Jesus. O Antigo Testamento, ela aponta em todo ele para Jesus, mesmo muitas vezes não sendo explícito, mas implícito ele está apontando para Cristo. Então temos que entender, Cristo é o centro do Evangelho e é o centro de todas as Escrituras. O Evangelho ele é graça, ele não é obras. Um dos maiores equívocos ao longo da história que vemos foi a tentativa de misturar o Evangelho com a necessidade de obras para alcançar a salvação. No entanto, a verdadeira mensagem de Cristo ela é baseada na graça. Ainda vemos isso em muitos lugares, infelizmente, querer que as obras, colocar as obras como um requisito. Não, a graça ela é um dom imerecido que alcançamos quando não temos nada a oferecer. Isso vai estar lá em Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e 9, quando lemos que a salvação é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, isso não significa que as obras sejam irrelevantes. Aqui não é isso que eu estou querendo dizer. Elas são apenas uma resposta à graça, não a condição para recebê-la. É isso que eu quero que você entenda. A partir do momento que eu recebo a graça, as obras, elas são a manifestação dessa graça, entendeu? Quando o amor me alcança, eu tenho que transbordar esse amor, porque Deus tem um amor infinito. Então, por que não transbordá-los aos outros? Então, lá em Tiago, ele vai nos lembrar que a fé sem obras ela é morta, Tiago 2,17. Mas essas obras elas são frutos de uma vida transformada, não o meio pela qual obtivemos favor de Deus. Então, eu já tive a minha vida transformada e as obras elas são apenas uma evidência dessa transformação. Porque a verdadeira obra é crer naquele que Deus enviou. Está lá em João 6:29. Essa graça ela transforma a maneira como vemos a nós mesmos e os outros. Em vez de nos esforçarmos para merecer algo, somos chamados a receber o que já foi feito por nós. Muito já foi feito. Paulo mesmo ele fala sobre isso em Gálatas 2:20, que logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a vida cristã ela é uma resposta de gratidão pela obra completa de Cristo. A obra de Cristo ela é completa. E vemos aqui que você só necessita crer, acreditar que o Senhor e que acreditar no teu coração que o Senhor ressuscitou. Deus ressuscitou o seu filho dos mortos. Então, o evangelho é isso. Não são obras que salvarão você, mas as obras elas evidenciam a tua salvação. E o evangelho ele é poder para transformar.
O evangelho de Cristo, ele não é apenas uma mensagem que ouvimos, é o poder de Deus em ação. Ele transforma vidas, ele quebrando cadeias de pecados e ele restaura corações quebrantados, né? Por isso, quando Cristo encontra-se com alguém, a mudança é inevitável e é visível. Ela é externada. A mudança começa de dentro para fora, mas ela não consegue ficar só dentro. Quando realmente há um encontro, ela é externada. Você pensa em Zaqueu, que ao ouvir a mensagem de Jesus, ele foi transformado de um cobrador de impostos, corrupto, em um homem justo. Está lá em Lucas 19:8. Essa transformação ela não é meramente exterior, mas ela começa, como eu já falei, no interior, como está lá em Efésios 4:23, que vai falar assim, que e vos renovais no espírito da vossa mente. O evangelho, ele nos dá uma identidade e um novo propósito. Ele não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a viver em obediência e amor a Deus. Através do Espírito Santo, somos fortalecidos para viver de maneira digna da vocação a que fomos chamados, né? Efésios 4:1. A transformação que o evangelho opera é contínua. Ela não transformou, parou, né? Ela é contínua. Ela vai te melhorando a cada dia. Está lá em Romanos 12:2, quando Paulo nos exorta que ele fala: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Então, o poder do evangelho nos molda dia após dia, até que sejamos plenamente conformados à imagem de Cristo. Então, essa transformação é contínua. É um pouco a cada dia, você vai melhorar a cada dia que você se derrama nesse evangelho, que você o conhece mais profundamente, como eu falei. E a mensagem é simples, é sobre Cristo, a obra perfeita que Cristo fez. Porém, a profundidade espiritual, a profundidade é bem maior. Então, a cada dia que você se derrama nele, ele vai te transformando. E o evangelho é para todos. A beleza dele é isso, é que ele é universal. Ele não conhece barreira de raça, cultura ou posição social. Desde o início, o plano de Deus sempre foi alcançar todas as nações. Jesus mesmo comissionou seus discípulos a pregar o evangelho a toda criatura. Ele mesmo, palavras do próprio Cristo, ele menciona que pregar o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16, verso 15, capítulo 16, verso 15. A mensagem do evangelho ela não é exclusivista de um povo, mas é exclusiva, abrangendo todos os que crerem. Então, você vê que o apóstolo João, ele viu na sua visão, lá em Apocalipse, uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9. Isso então nos lembra que o evangelho ele transcende todas as divisões que o ser humano cria. Onde quer que o evangelho seja pregado, ele produz frutos. Quando Pedro pregou aos gentios, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma como aconteceu com os judeus em Pentecostes. É tanto que, assim, lá em Atos 10, 44, capítulo 10, versos 44 e 47, tanto que é considerado por muitos o segundo Pentecoste, o Pentecoste que se estendeu aos gentios. Então, por isso, nós devemos pregar o evangelho sem discriminação, com a certeza de que Deus ele não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. Deus não faz acepção de pessoas. Nós, muitas vezes, fazemos. Muitas vezes, nas nossas limitações, queremos escolher pessoas que vão frequentar os nossos cultos, pessoas que vão frequentar, mas Cristo ele não vai escolher ninguém. Ele manda ir pregar o evangelho a toda a criatura. Então, seja você um mensageiro apenas de Cristo e pregue o evangelho, pois não é você que modifica o homem, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, não é você. Através de ouvir. E ouvir o quê? A palavra. A fé vem através de ouvir, e ouvir a palavra. Então, apenas pregue. O evangelho é uma oferta universal e cabe a nós proclamá-lo a todos os povos, cumprindo essa grande missão. O evangelho é vida abundante. Ele não é apenas sobre a vida eterna no futuro, mas também sobre a vida abundante que Deus deseja para nós.
Ele declarou lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham e a tenham em abundância. Essa vida, essa vida abundante não se refere apenas a riquezas materiais, mas a uma vida plena de propósito, paz e santificação em Cristo. Essa vida abundante, ela nos liberta do peso do pecado, das ansiedades do mundo e nos enche de esperança. Jesus, ele é a fonte dessa vida. João 7,38 vai falar: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Ele nos oferece alegria indescritível, mesmo em meio às provações. Então, assim como Paulo e Silas contavam louvores mesmo presos, lá em Atos, eles cantavam louvores, tá lá em Atos 16, verso 25, a vida abundante nos dá força e alegria em qualquer circunstância. Essa vida, ela é abundante que Cristo, onde Cristo ele nos oferece, não termina nesta terra. Essa abundância não termina aqui, mas ela transcende a eternidade. Ela se estende para a eternidade, como eu falei, e onde vivemos em comunhão perfeita com Deus. Comunhão essa que já tivemos outrora no paraíso. Porém, Adão perdeu essa comunhão. Então, em Apocalipse 21:4 vai falar: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Vocês entendem essa profundidade aqui, ó? Deus, ele limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. O evangelho ele nos dá a esperança tanto para o presente quanto para o futuro. O evangelho ele é libertador, né? O verdadeiro evangelho ele liberta o ser humano das amarras do pecado, da culpa e do medo. Como Jesus fala lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade a que ele se refere é ele próprio, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, como está lá em João 14,6. Quando recebemos esse evangelho em nossa vida, ele nos tira das trevas para a luz, nos livrando da escuridão e da escravidão, escravidão ao pecado e à morte. Somos feitos livres pela obra completa de Cristo. Não é a metade de uma obra. Cristo fez a obra por completo. Então, nada mais temos que fazer a não ser crer em Cristo e acreditar em nossos corações que o Senhor Deus o ressuscitou. O Evangelho ele é a chave que abre as portas da prisão espiritual. Muitos estão presos em cadeias invisíveis de vícios e medos e culpas, mas em Cristo há liberdade. O próprio Paulo ele vai exortar sobre isso em Gálatas 5:1, quando ele faz: tais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, a gente entende que a partir do momento que cremos em Cristo, acreditamos e seguimos a Cristo, estamos livres de toda servidão. Mas Paulo nos exorta para que não nos coloquemos debaixo de novo dessa servidão, pois não é porque Cristo fez a obra completa que vamos viver em uma vida de pecado, pois o próprio Cristo também vai nos exortar que sede santo, pois o Pai que está no céu é santo. Como é que eu quero ter comunhão com o Pai Santo se eu não me procuro essa santidade? Se eu não procuro essa renovação da minha mente, como eu já li aqui para vocês. Então, eu tenho que ser transformado por esse evangelho e me permitir ser transformado. E me permitir que o evangelho me guie agora, a partir de agora. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim nessa vida agora. Então, eu tenho que ser um reprodutor da vida de Cristo. Eu tenho que reproduzir a vida de Cristo através da minha. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que saber, eu tenho que perguntar: Cristo faria isso? O que Cristo faria nessa situação? E eu tenho que buscar fazer o que ele faria. Então, essa liberdade não é para viver conforme nossos próprios desejos, mas para viver uma vida de santidade e serviço a Deus. Que isso fique bem claro.
Porque muitos têm usado essa desculpa para que vivam da forma que querem. E quando compreendemos a libertação que o evangelho traz, somos capacitados a ajudar outros a experimentar essa mesma liberdade. Então, a partir desse momento que entendemos, podemos ajudar outros a viver essa mesma liberdade que estamos vivendo. Pois Jesus ele nos envia a proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4,18. Muitas vezes, assim, as pessoas estão emaranhados nesse mundo de pecado e achando que estão libertos, que estão livres, só que elas não estão. Vou dar um exemplo: um fumante ele é livre do fumo. Na hora que ele disser assim, hoje eu não quero fumar, ele para de fumar, ele não consegue. Uma pessoa, mesmo que ela não seja alcoólatra, mas que ela tenha o hábito, o vício de beber frequentemente, ela não é alcoólatra, mas ela já tem esse hábito, ela consegue do nada deixar de beber, ela consegue passar num bar, os amigos estarem bebendo, ela senta com eles, conversa, e ele diz, beba aqui um, e ele diz que não bebe, ele não consegue, ele vai tomar, nem que seja um copo. E eu digo porque eu também já fui escravo dessa vida, não do fumo, mas da bebida. Eu já vivi esse mundo, então eu sei disso. E hoje eu consigo dizer não para as coisas, mas sem um peso, porque eu estou livre desses vícios, porque Cristo me libertou. O evangelho ele nos liberta não apenas do pecado, mas também de uma vida sem propósito. Ele nos leva a viver para a glória de Deus. O evangelho ele é uma boa nova de paz. Paulo ele chama o evangelho de evangelho da paz. Está lá em Efésios 6,15. A paz que o evangelho ele oferece vai além da ausência de conflitos. Ela é a conciliação do homem com Deus. A partir da obra de Cristo perfeita, nós novamente tivemos acesso a Deus. Hoje podemos orar diretamente a Deus sem intercessores nenhum. Então, desde a queda lá no Éden, a humanidade ela vive em inimizade com Deus. Mas o Evangelho ele nos reconcilia com o Criador. Romanos 5,1. Justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui em Romanos 5,1, é claro em dizer que temos paz, que essa paz ela não se limita apenas à nossa relação com Deus, mas também ela se reflete em nossas relações com o próximo e em nosso próprio interior. Jesus ele nos ele nos deixou uma paz que o mundo não pode dar e nem entender, como ele mesmo diz lá em João 14,27, que vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui ele deixa claro que ele nos dá uma paz que transcende qualquer situação das nossas vidas. E em meio a tempestades, as tempestades da vida, o evangelho nos dá a paz que excede todo entendimento. Essa paz é uma característica marcante da vida de alguém que vive o verdadeiro evangelho. Somos chamados a ser pacificadores, como está lá em Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, como embaixadores de Cristo, devemos proclamar essa boa nova de paz, mostrando ao mundo que em Cristo há uma paz que transcende qualquer circunstância. Então, entendemos aqui que o evangelho é uma mensagem de esperança. Ele nos oferece a certeza de que a vida ela não termina com a morte, mas que há uma eternidade a ser vivida na presença de Deus. E Paulo ele descreve mais uma vez o evangelho como a esperança da glória. Lá em 1 Colossenses, verso 27. Essa esperança ela é o alicerce da nossa fé cristã, nos dando força para perseverar diante das adversidades. Sabemos que nosso destino final não é a morte, mas a vida eterna em Cristo Jesus. A esperança que o Evangelho traz
ela é ancorada na ressurreição de Cristo, porque assim como ele ressuscitou, também ressuscitaremos como para viver eternamente com ele. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, essa esperança na ressurreição de Cristo é o que nos dá esperança na nossa vida. Então, essa promessa ela nos enche de confiança e alegria, mesmo diante das provações e sofrimentos. Então, essa esperança ela nos move a viver de maneira digna, sabendo que o que fazemos para o Senhor tem valor eterno, como Paulo mesmo confirmou lá em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Evangelho nos dá uma esperança viva que molda nossa perspectiva e nos faz olhar além das circunstâncias temporárias para a glória eterna que está por vir. Esse Evangelho ele nos chama ao discipulado. O Evangelho não é apenas uma mensagem a ser crida, né? Ele não é uma mensagem apenas a ser crida, mas ele é um convite ao discipulado. Como Jesus mesmo fala lá em Mateus 16:24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo significa viver de acordo com os seus ensinamentos, fazer de sua vontade a prioridade em nossas vidas e ser seus imitadores. Então, o Evangelho ele nos chama a uma vida de obediência e serviço. Então, o discipulado ele exige sacrifício e compromisso. Jesus ele nos alerta que o caminho do discipulado não é fácil, mas recompensador. Como está lá em Mateus 10:37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ser discípulo de Cristo significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de tudo e todos. Então, ser discípulo de Cristo significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de tudo e todos, como eu já falei. Esse chamado ele pode nos custar muito, mas a recompensa é incomparável. Mateus 16:25 vai falar: quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Entenda que você tem que estar disposto a morrer por Cristo, a morrer por esse evangelho que ele próprio morreu para deixar, para fazer essa obra. Os apóstolos, todos eles foram crucificados, mortos, e menos João. Então, o verdadeiro evangelho ele nos transforma em discípulos que fazem outros discípulos. Então, se você não tem essa ânsia, não tem essa necessidade de fazer outros discípulos, algo em você ainda não foi transformado. Porque a grande comissão de Jesus, ela nos ordena, em Mateus 28:19. Ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, eu quero deixar claro que esse fazer discípulos não só é apenas porque eu tenho acompanhado muitos que pensam que é apenas pregar em cima de um púlpito, é fazer é pregar num evento, não, meu irmão, fazer discípulo é você pregar no seu trabalho, onde você estiver, é uma única pessoa está ali necessitada, você passou por ela e você fala do amor de Cristo para ela. É isso que é fazer discípulo, não é em grandes comissões apenas. Glória a Deus se Deus te levantar para fazer, mas às vezes ele tem a obra, como eu falei aqui em um vídeo anterior, se eu alcançar 3 pessoas aqui com meus estudos, com minha palavra, e essas 3 pessoas alcançarem mais 3, isso vira uma bola de neve e as coisas crescem. Mas muitos só querem pregar para muitos, muitos querem só se tiver o status em cima do púlpito. O evangelho não é status, o evangelho é amor. Então, o evangelho é um chamado à ação, à proclamação e ao discipulado, impactando o mundo com a mensagem de Cristo. Então, meu irmão, o verdadeiro evangelho, ele é uma mensagem libertadora de paz, esperança e chamada ao discipulado. Ele nos transforma e nos capacita a viver uma vida plena em Cristo,
apontando para a eternidade. Que possamos viver e pregar este evangelho com fervor, sabendo que ele é o poder de Deus para a salvação e a transformação de todos que crerem. Então, em Romanos 1,16, Paulo ele fala que devemos declarar essa confiança de tal forma que ele deixa escrito lá em Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu te faço um convite hoje. Se você ainda não experimentou a liberdade, paz, esperança e o chamado ao discipulado que o verdadeiro evangelho oferece, hoje é o dia. Cristo ele está de braços abertos, pronto para recebê-lo. Como Apocalipse 3, em Apocalipse 3:20 vai dizer que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Recebe o evangelho de Cristo hoje, meu irmão, e experimente a transformação que somente ele pode dar. Então, espero que esse vídeo tenha sido libertador e esclarecedor para vocês, porque para mim foi, eu escrevi esse pequeno texto há muito tempo, já faz um tempo, há uns 3 anos, 2 anos e meio a 3, e eu estava passando nas minhas anotações e eu vi e resolvi trazer para vocês, porque eu tenho visto pessoas o corrompendo. Quanto mais pessoas tiverem essa real noção do que é realmente o Evangelho de Cristo, isso diminuirá. Então entendamos que somos chamados a ser discipulados e fazer discípulos e temos que ter esperança, paz e liberdade. Somos libertos. A partir do momento que você experimenta uma liberdade que não conseguimos nem explicar em palavras, pois somos seres limitados, tentando entender e explicar um ser ilimitado que é Deus. Então, compartilhe com alguém se para você fez sentido. Deixe o seu like, se inscreva no canal para que possa meus vídeos chegar a mais pessoas e ajudar quantas vidas forem possíveis ser ajudadas. Então, nesse momento, eu já te agradeço e louvo ao Senhor na tua santidade. Amém.